E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje eu vim fazer um vídeo aqui sobre o Ryzen 3600 e o Ryzen 5500. Qual dos dois é a melhor opção? Ambos os processadores estão atualmente com um preço bem parecido lá na AliExpress, na faixa aí entre 550 e 650 reais quando não tem nenhum tipo de promoção. A diferença mais notável entre esses dois processadores é que o Ryzen 5 3600 é um processador que tem um PCI ali 4.0, enquanto o Ryzen 5500 tem um PCI 3.0. Outra diferença seria que o Ryzen 5 3600 tem 32 MB de cache L3, enquanto o Ryzen 5500 tem 16 MB de cache L3. E também tem a diferença ali de geração entre esses dois processadores. E a bancada de teste, rapaziada, é a seguinte: é uma B550 da ASUS, 2 pentes de 8 GB de memória de 3200 MHz e a placa de vídeo uma RTX 3070. Colocando também um pequeno aviso: quando eu estou utilizando o Ryzen 3600 eu estou utilizando o PCI 4.0 na placa de vídeo, e quando eu estou usando o Ryzen 5500 a placa de vídeo está operando em PCI 3.0. Então pessoal, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo vocês. E não se esqueça de entrar no meu canal de promoção, primeiro link ou você escaneia o QR Code aqui na tela. E eu também tenho um canal de bate-papo, segundo link aqui na descrição. E o link de várias peças da AliExpress sempre eu deixo aqui na descrição desse vídeo. Então é isso aí, rapaziada, bora para os testes. No primeiro teste no CPU Z, o Ryzen 5500 fez a pontuação de 4.500 pontos em multithread, e o Ryzen 5 3600 fez a pontuação de 4.100 pontos. Já em single thread, o Ryzen 5500 fez a pontuação de 580 pontos e o Ryzen 5 3600 a pontuação de 509 pontos. No primeiro teste em games, que é no God of War, o Ryzen 5500 fez uma média de 138 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 a média foi de 130 FPS. Uma diferença por volta de 6%. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Fiz o teste no Horizon Zero Dawn e a média foi de 163 FPS para o Ryzen 5500 e de 155 FPS para o Ryzen 3600. A diferença foi de 5%. No Red Dead Redemption 2, o Ryzen 5500 fez a média de 145 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 a média foi de 121 FPS. A diferença entre eles foi de 16%.
Fiz o teste no Assassin's Creed Odyssey, a média foi de 125 FPS para o Ryzen 5500 e o Ryzen 5 3600 fez a média de 117 FPS, então a diferença entre eles foi de 6%. Já no Assassin's Creed Valhalla, a média foi praticamente igual entre eles. A diferença foi de apenas 1 FPS, então vamos considerar um empate entre eles. Aqui no Cyberpunk a média foi de 146 FPS para o Ryzen 5500 e 136 FPS para o Ryzen 3600. A diferença foi de quase 7%. No Shadow of the Tomb Raider, a média foi de 148 FPS para o Ryzen 5500 e 129 FPS para o Ryzen 3600. A diferença entre eles foi de quase 13%. Já no Forza Horizon 5, a média que o Ryzen 5500 conseguiu foi de 172 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 fez a média de 142 FPS. A diferença entre eles foi de 17%.
Terminando aí a primeira rodada de teste, vocês viram que nesse preset 1080p no baixo, o Ryzen 5500 tem uma boa vantagem aí nos games de modo campanha, mas também convenhamos, quem que compra um RTX 3070 para rodar em 1080p no baixo? Isso aqui é apenas para exemplificar um teste de gargalo de processador, porque logicamente ninguém compra uma 3070 para utilizar em 1080p no baixo em jogos de campanha. Então rapaziada, agora eu vou testar alguns games de modo campanha em 1080p no Ultra e vamos ver se vai ter uma diferença entre esses dois processadores. No God of War, o Ryzen 5500 fez a média de 87 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 a média foi de 83 FPS, uma diferença de 4 FPS entre eles. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo são novas. Por aqui. Ah! Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Fiz o teste no Horizon Zero Dawn, a média do Ryzen 5500 foi de 112 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 a média foi de 111 FPS, uma diferença de apenas 1 FPS entre eles. No Red Dead Redemption 2, o Ryzen 5500 fez a média de 98 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 fez a média de 100 FPS, uma diferença de 2 FPS a favor do Ryzen 5 3600. Fazendo o teste no Cyberpunk, a média foi de 90 FPS para o Ryzen 5500 e 92 FPS para o Ryzen 5 3600, uma diferença de 2 FPS a favor do Ryzen 5 3600.
Terminando os testes aí dos games de modo campanha em 1080p no Ultra, você viu que a diferença dos dois são praticamente mínima, em resumo, quase a margem de erro. Às vezes um estava na frente, às vezes estava outro, talvez aí considere a margem de erro, ainda mais que a placa de vídeo já estava sendo utilizada 100% de uso em ambos os processadores. Então agora eu vou testar os games aí competitivos, onde que geralmente as pessoas utilizam a mesa no baixo e tentam extrair a maior quantidade de FPS. No Rainbow Six a média foi de 385 FPS para o Ryzen 5500 e de 366 FPS para o Ryzen 3600. E fiz uma média de 376 FPS utilizando o Ryzen 5 3600 em overclock. Aqui a diferença foi de 5% do Ryzen 5500 para o 3600 em estoque e de apenas 2% do Ryzen 5500 para o Ryzen 3600 em overclock. Fiz o teste no CSGO em 1280x960 em 4x3, a média do Ryzen 5500 foi de 588 FPS e de 535 FPS para o Ryzen 3600. Já com o Ryzen 3600 em overclock a média foi de 581 FPS. A diferença foi de 9% do Ryzen 5500 para o Ryzen 5 3600 em estoque e de 1% do Ryzen 5500 para o 3600 em overclock. No COD Warzone, o Ryzen 5500 fez a média de 146 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 fez a média de 134 FPS. E usando o Ryzen 5 3600 em overclock, a média foi de 144 FPS, a diferença foi de 8% do Ryzen 5500 para o 3600 em estoque. Já com o Ryzen 3600 em overclock, a diferença foi de apenas 2 FPS entre eles. Finalizando os testes aqui, se vocês gostaram, likezão bacana pra nós que isso ajuda bastante. Então vocês viram nesses meus testes, praticamente o Ryzen 5500 ele é mais forte em relação ao Ryzen 5 3600, principalmente nos jogos competitivos onde você quer extrair a maior quantidade de FPS. Vocês viram aí que no game de campanha, que geralmente você vai rodar em 1080p no Ultra ou resoluções mais altas, porque nesses jogos de modo campanha você não precisa de muitos FPS, ainda mais como vocês viram, utilizando a RTX 3070 em 1080p no Ultra, os dois processadores ficaram praticamente lado a lado, já que a GPU estava sendo o fator limitante. A vantagem do Ryzen 5 3600 é que ele tem um PCI 4.0. A depender da GPU que você estiver mirando, como aquelas RX 6400, 6500 XT, essas placas de vídeo elas são PCI 4.0 com apenas 4 linhas PCI Express. Tem já milhares de vídeos na internet de comparação de PCI 3.0 para 4.0 nessas placas de vídeo que eu citei. Nessas daí, utilizar PCI 3.0 já é um pouquinho complicado, porque você já perde aí um desempenho. Talvez mirando aí nesse setup, o Ryzen 5 3600 seria a melhor opção para não perder o desempenho nessas placas de vídeo. Mas placas de vídeo aí como RX 6600 XT, que já é 8 linhas PCI Express, se você utilizar em PCI 3.0 ou 4.0, a diferença aí vai ser praticamente na margem de erro. Com a 3070 que eu fiz aqui, que é uma placa de vídeo com 16 linhas PCI Express, a diferença é praticamente nula. Já tem vários vídeos na internet falando sobre isso.
Outra vantagem do Ryzen 5 3600 é que você pode utilizar um NVMe 4.0 que tem uma velocidade absurda de rápido, mas para um usuário comum, um NVMe 3.0 para um 4.0, como eu falei, para um usuário comum você não vai notar a diferença, mas para quem usa talvez para trabalho, mexendo com arquivos muito pesados, aí vai ter uma boa margem de diferença entre esses dois protocolos. Mas então é isso aí, pessoal, esse aí é o vídeo, espero que todo mundo tenha gostado, espero que também esse vídeo tenha resolvido a dúvida de bastante pessoas. Se gostou, likezão bacana pra nós, se tiver algum tipo de dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. Se você caiu de paraquedas no meu canal, se inscreva e ative o sininho que isso ajuda bastante. Então é isso aí, rapaziada, até a próxima!